Não existe outro exército no mundo que conseguiria realizar essa operação. Não há outro presidente no mundo ou na história do nosso país que teve a coragem de autorizar uma missão como essa. A porta-voz Karoline Leavitt, esta porta-voz da Casa Branca, foi direta e contundente ao esclarecer os fatos. Não existe outro exército no mundo capaz de executar uma operação como essa. Segundo ela, nenhum outro presidente em nenhum momento da história teve coragem política, estratégica e militar para autorizar uma missão deste nível. O que está por trás dessa declaração explosiva? Por que esta operação está repercutindo globalmente? E quais são as consequências políticas, militares e geopolíticas dessa decisão histórica? É isso que você vai entender agora, com detalhes, contexto e tudo aquilo que muitos estão evitando dizer. Fique até o final, porque as revelações são graves e o impacto pode ser ainda maior do que parece. Se inscreva no canal Soberania Patriota, ative o sininho, compartilhe e fale para os seus amigos dessa notícia. Vamos pro vídeo. Ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Caroline. Rachel, por que você não começa? Obrigada, Caroline. O presidente afirma que agora está no comando da Venezuela. Mas Delcy Rodrigues disse que o governo venezuelano governa o país, ninguém mais, dizendo: não há agente externo governando a Venezuela. Então qual é a verdade? Deixe-me ser clara. É a primeira vez que falo sobre a Venezuela deste púlpito desde que voltei e desde a operação militar histórica e bem-sucedida, uma operação conduzida por nossas Forças Armadas dos Estados Unidos, que todos vocês viram e o mundo testemunhou na semana passada. A habilidade e força das Forças Armadas dos Estados Unidos e do nosso país, sob a liderança deste presidente, estão expostas para o mundo. Vamos esclarecer os fatos. Não existe outro exército no mundo que conseguiria realizar essa operação. Não há outro presidente no mundo ou na história do nosso país que teve a coragem de autorizar uma missão como essa. E acho que o mundo percebeu que a América está realmente de volta. Com relação à Venezuela, o governo Trump, liderado pelo secretário Rubio, o vice-presidente e toda a equipe de segurança nacional do presidente, está em contato próximo com as autoridades interinas na Venezuela. Obviamente, temos máxima influência sobre as autoridades interinas na Venezuela neste momento, e o presidente deixou muito claro que este é um país dentro dos Estados Unidos, no hemisfério ocidental, próximo aos Estados Unidos, que não vai mais enviar drogas ilegais para os Estados Unidos da América, não vai mais enviar e traficar pessoas ilegalmente e cartéis criminosos para matar cidadãos americanos como fizeram no passado. O presidente está implementando totalmente sua agenda de política externa de paz através da força. Então, continuamos em estreita coordenação com as autoridades interinas. As decisões deles vão continuar sendo ditadas pelos Estados Unidos da América. Só mais uma pergunta. Quando você fala sobre essa influência, o governo venezuelano se comprometeu a entregar seu petróleo aos Estados Unidos indefinidamente. Se não fizerem... Como você viu o presidente anunciar ontem à noite, este foi um acordo feito pelo presidente e sua equipe com as autoridades interinas venezuelanas. Isso beneficiará tanto americanos quanto venezuelanos. O secretário Wright e o Departamento de Energia estão trabalhando com as autoridades interinas e a indústria privada de petróleo para executar esse acordo histórico de energia. Isso não é só bom para os Estados Unidos, mas também vai revitalizar a prosperidade e estabilidade dos Estados Unidos e da Venezuela. Dando sequência à questão do petróleo, de 30 a 50 milhões de barris de petróleo, como exatamente isso vai funcionar? Você está importando da Venezuela para os Estados Unidos? Sim, é exatamente isso. Então, como você sabe, Ed, como o presidente anunciou ontem à noite, esse era o petróleo sancionado parado em barris e navios devido à quarentena dos Estados Unidos. As autoridades interinas concordaram em liberar esse petróleo para os Estados Unidos, então ele chegará aqui em breve. O governo do Zeciário começou a vender petróleo bruto venezuelano no mercado global em benefício do Zeciário, envolvendo principais comerciantes de commodities e bancos-chave para executar e apoiar financeiramente essas vendas. Todos os rendimentos da venda do petróleo venezuelano e seus produtos serão liquidados em contas controladas pelo Zeciário, em bancos reconhecidos globalmente para garantir legitimidade e integridade da distribuição final. Esses fundos serão então distribuídos para beneficiar o povo americano e venezuelano a critério do governo do Zebra Noir.
Parece que isso exige muito envolvimento do setor privado e acordo da indústria do petróleo e do setor bancário. Você já tem isso? Há muito envolvimento do setor privado acontecendo neste momento. Como você sabe, o secretário Wright, nosso secretário de Energia, está hoje na Flórida se reunindo com executivos do setor de petróleo. Como já confirmamos, eles também estarão na Casa Branca no fim da semana. Eles estão ansiosos para investir. Eles estão muito interessados nessas oportunidades. E o secretário Wright é um cara muito bem informado quando o assunto é petróleo e energia, e ele é o homem perfeito para o cargo. Outro quarto do mundo. Agora, por gentileza, vá em frente. Então, para continuar sobre o petróleo, 30 a 50 milhões de barris é uma vantagem inicial. Depois disso, o que acontece? Não vou antecipar os planos que o presidente e sua equipe discutem com as autoridades interinas, mas fique tranquilo, há um plano a longo prazo aqui. O secretário Rubio e a equipe trabalham nisso, e esta é a primeira ação que vocês veem. Ed. Obrigada, Joanne. Então, para convencer companhias petrolíferas a investir bilhões na Venezuela, como os EUA vão agir, garantir que os trabalhadores estarão seguros na Venezuela, pode haver envolvimento de tropas. Neste momento, como você sabe, não há tropas em solo venezuelano. O presidente reserva o direito de usar as Forças Armadas dos Estados Unidos se necessário. Não é algo que ele queira fazer. A diplomacia é a primeira opção. Ele tentou isso com Nicolás Maduro, mas infelizmente ele era um ditador ilegítimo e uma pessoa sem seriedade. E então o presidente Trump autorizou essa operação policial e agora Nicolás Maduro está sentado em uma cela de prisão em Nova York. Portanto, certamente o presidente fará o que for do melhor interesse do povo americano, e isso inclui também os trabalhadores do nosso setor de energia e petróleo. Na reunião de amanhã, qual mensagem o presidente passará aos executivos do setor de petróleo e o que espera ouvir? Bem, a reunião é na sexta-feira e é uma reunião para discutir a imensa oportunidade para essas empresas petrolíferas neste momento. Steven? Great. Caroline, parabéns novamente. Obrigado. A revista The New Yorker publicou ontem uma matéria sobre o vice-presidente e questionou sua, cito, notável ausência em relação à Venezuela, e o subtítulo perguntava: a exclusão do vice-presidente da operação na Venezuela foi uma expressão de sua ideologia anti-intervencionista ou um cálculo político? Você poderia comentar sobre o papel do vice-presidente na política para a Venezuela? Eu vi essa reportagem na The New Yorker e, para ser sincero, dei risada porque está muito claro que é uma matéria falsa, tentando semear desconfiança e divisão entre o presidente e sua equipe. Deixe-me ser muito claro. O vice-presidente esteve envolvido em toda a formulação de políticas. Ele é o braço direito do presidente em todas as questões de política, incluindo a política para a Venezuela. Ele, obviamente, foi informado e esteve profundamente envolvido nesta operação desde o início e esteve presente na noite da operação por meio de comunicação segura em um local diferente para não comprometer o sigilo operacional desta missão, que era tão incrivelmente importante para garantir que esta missão pudesse ser realizada com sucesso sem colocar nossas tropas em perigo. Caroline? Claro. Os EUA apreenderam um navio-tanque recentemente. A Rússia pediu especificamente aos Estados Unidos para não apreenderem esse navio-tanque. Essa ação não corre o risco de provocar um conflito maior com a Rússia? Acredito que você se refere ao navio-tanque Bella One, apreendido esta manhã. O Departamento de Justiça e o de Segurança Interna, com o Departamento de Guerra, anunciaram a apreensão por violações das sanções dos EU. Eu já falei sobre a aplicação da nossa política de sanções aqui no púlpito antes do ano novo, e esta administração vai aplicar integralmente a política de sanções dos Estados Unidos. O navio foi apreendido esta manhã no Atlântico Norte, de acordo com um mandado emitido por um tribunal federal dos EUA após ter sido rastreado. Bem, este era um navio da frota paralela venezuelana que transportava petróleo sujeito a sanções, e os Estados Unidos da América, sob este presidente, não vão tolerar isso. Gostaria de acrescentar que a embarcação tinha uma ordem judicial de apreensão. A tripulação está sujeita a processo por violação da lei federal e será trazida aos Estados Unidos para ser processada, se preciso. Quer? Caroline, feliz ano novo para você. Obrigada. Gostaria de conversar sobre algumas coisas. A primeira pergunta é sobre o povo venezuelano. Como você sabe, há cerca de 8 milhões de venezuelanos aqui, alguns comemorando nas ruas. Há venezuelanos no local que estão preocupados com sua segurança. O que o governo Trump está fazendo para realmente ajudar o povo da Venezuela a entender que eles estarão seguros durante essa transição? Acho que o fato de este presidente realmente ter cumprido a antiga promessa dos Estados Unidos da América, né, uma promessa bipartidária, de derrubar o regime ilegítimo de R. Maduro, deve dar segurança ao povo venezuelano.
e também aos venezuelano-americanos que fugiram desse regime comunista em busca de uma vida melhor aqui, mostrando que este é um presidente que leva a sério a derrubada de regimes ilegítimos e a segurança dos Estados Unidos da América, incluindo o povo venezuelano-americano. E eu só acrescentaria que isso é algo sobre o qual não apenas os republicanos e o presidente Trump têm falado há muito tempo, mas também é algo que os democratas têm defendido. Em 2020, Chuck Schumer disse que na época o presidente Trump não havia colocado fim ao regime de Maduro, que o regime de Maduro estava mais forte e mais enraizado naquele momento do que quando o presidente começou. Agora você ouve Chuck Schumer dizendo: isso é imprudente, o povo americano e o povo venezuelano deveriam ter medo. Mas isso é algo que Chuck Schumer defende há muito tempo. O senador Chris Van Hollen, a mesma coisa, disse que os Estados Unidos vão usar sua influência e poder para pressionar por negociações para a transição para um líder verdadeiramente eleito. Isso foi sob o presidente Biden. Sabemos que Maduro e seus comparsas não querem sair silenciosamente. Os ELEA precisam trabalhar para aumentar a pressão. Agora, o senador Hollen diz: é um ato ilegal de guerra. Tirar Nicolás Maduro do poder. Então, a hipocrisia aqui é realmente impressionante e obrigado por me dar a oportunidade de apontar isso, Kyla. Quero dizer, desculpe, pode continuar. Sim, então há relatos que o governo exige que a Venezuela rompa relações com a China, Rússia, Irã e Cuba. Pode confirmar? Desculpe, olha. Há relatos de que o governo praticamente exigiu que a Venezuela rompesse relações com a China, a Rússia e o Irã. Cuba, você pode confirmar isso? Essas supostas exigências foram feitas em reunião confidencial pelo secretário Rubio. Como há muitos vazamentos dessas reuniões, não vou confirmar, negar ou comentar o que o secretário disse ao Congresso em ambiente confidencial. Bem, e acho que o governo deixou bem claro para as autoridades interinas na Venezuela que este é o hemisfério ocidental e que o domínio americano continuará sob este presidente. Caroline, sim. Se me permite perguntar, também houve relatos de que os Emewari poderiam potencialmente comprar a Groenlândia como uma das opções em consideração. Como seria uma oferta desse tipo? Existe alguma forma de compensação financeira que você possa oferecer? Tem algum detalhe? Bem, isso é algo que está sendo discutido pelo presidente e sua equipe de segurança nacional. E eu gostaria de ressaltar que, a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos não é uma ideia nova. Isso é algo que presidentes, desde os anos 1800, já afirmaram ser vantajoso para a segurança nacional dos Estados Unidos. O presidente tem sido muito aberto e claro com todos vocês e com o mundo ao dizer que ele considera ser do melhor interesse dos Estados Unidos dissuadir a agressão russa e chinesa na região do Ártico. E é por isso que sua equipe está discutindo como seria uma possível aquisição. Caroline. Jackie. Obrigada, Caroline. Por que não descartar a ideia de conquistar a Groenlândia pela força militar? Bem, eu sei que presidentes e líderes do passado frequentemente descartaram certas possibilidades. Eles frequentemente foram muito abertos em descartar ou considerar possibilidades, transmitindo sua estratégia de política externa para o mundo, não só para aliados, mas também para adversários. Isso não é algo que este presidente faz. Todas as opções estão sempre sobre a mesa para o presidente Trump, enquanto ele avalia o que é do melhor interesse dos Estados Unidos. Mas gostaria de dizer que a primeira opção do presidente sempre foi a diplomacia. Novamente, olhe para a Venezuela. Ele tentou arduamente fechar um bom acordo com Nicolás Maduro e disse a ele: eu vou usar as Forças Armadas dos Estados Unidos e você não vai gostar se não aceitar esse acordo. E veja o que aconteceu. Com relação ao Irã, o presidente disse a mesma coisa, certo? Ele tentou demonstrar interesse sério em um acordo com o regime iraniano em relação às suas capacidades nucleares. Eles não demonstraram interesse e, por isso, ocorreu a Operação Midnight Hammer, outro sucesso militar sob liderança deste comandante em chefe. O presidente mantém opções abertas, mas a diplomacia é sempre a primeira. E rapidamente, só mais um complemento sobre isso. O presidente reconhece a soberania da Dinamarca sobre o território como parte do reino? Bem, porque alguns senadores republicanos têm questionado a reivindicação da Dinamarca sobre a Groenlândia. Será que o presidente está nesse grupo que questiona a legalidade de... Não ouvi questionar isso, mas pode perguntar a ele na próxima vez que tiver oportunidade. Obrigado. Sanções Venezuela suspensas. À frente. Precisamos suspender sanções para importar petróleo. Pode resumir? Sim. Portanto, os EURA estão a suspender seletivamente as sanções para permitir transporte, venda de petróleo bruto e derivados venezuelanos nos mercados globais. Sim, Annie. Caroline, obrigada. Bem, há relatos vindos da Venezuela de que os líderes do país estão reprimindo a população, especificamente suprimindo as manifestações públicas. Manifestação de apoio à destituição de Maduro.
Esse tipo de comportamento é compatível com o que o presidente quer ver, com a forma como o presidente quer que os líderes lidem com a população? Não seria coerente, deixo para a equipe de segurança nacional falar mais sobre isso. Sei que eles estão bem cientes e monitorando a situação. Kelly. Perguntas. Entre os navios apreendidos estavam Bella e Sofia. Você pode nos dizer para onde eles estão indo? O que acontece com a carga já existente? E você mencionou o pessoal que potencialmente pode ser processado? Quero que continue com isso. Sim, na Bella. Então, sim, tudo bem. E respondendo à pergunta da Annie, se me permite perguntar também, o governo acredita que o regime interino deve libertar todos os dissidentes políticos e prisioneiros e repatriar os americanos detidos? Essa não é uma questão sobre a qual eu pessoalmente tenha falado. Para o presidente, então deixarei que ele responda a essa pergunta. Não quero estabelecer uma nova política aqui neste púlpito hoje com relação à Venezuela. Com relação aos 2 navios que você mencionou, falei com você sobre o Bella, um deles. Havia outra embarcação, esta manhã, a Sofia, que em coordenação com o Departamento de Guerra, o Departamento de Segurança Interna a apreendeu. Trata-se de um petroleiro motorizado da Frota Escura, sem bandeira e sancionado. E isso ocorreu sem incidentes. Esta embarcação estava operando em águas internacionais e realizando atividades ilícitas no Mar do Caribe. A Guarda Costeira do Zeuara está escoltando o Sofia para os Estados Unidos para a decisão final, respondendo diretamente à sua pergunta, Kelly. Isso foi por meio da Operação Southern Spear. O Departamento de Guerra é inabalável em sua missão de combater atividades ilícitas no hemisfério ocidental. E como o presidente afirmou repetidamente, vamos defender nossa pátria e restaurar a segurança e a força em todas as Américas. Sasha. Caroline, feliz ano novo. Obrigado também. Perguntas uma Venezuela e um Groenlândia. Você já se referiu à liderança atual da Venezuela como interina em discursos públicos. Republicanos e democratas querem eleições na Venezuela. O presidente disse que ainda é cedo para fazer isso agora, mas existe um cronograma para as eleições na Venezuela. Ele quer garantir que isso aconteça. Você disse que o presidente já respondeu a essa pergunta, então vou reiterar o que ele já afirmou para todos. É muito prematuro definir um cronograma para as eleições na Venezuela neste momento. Sobre a Groenlândia, Caroline, você falou com Jacques sobre diplomacia, certo? Os dinamarqueses disseram que querem colaborar em todas as preocupações presidenciais, como mais tropas, direitos minerais ou dividir inteligência. Por que o presidente sente que precisa possuir a Groenlândia e lançar a ameaça de ação militar, quando isso poderia ser resolvido por diplomacia? Ora, quem disse que a diplomacia não acontece nos bastidores, Sasha? O presidente está interessado em diplomacia. Sua equipe de segurança nacional também. E claro, ele está sempre disposto a atender o telefone para todos e ouvir suas preocupações. Mas o presidente é o presidente dos Estados Unidos da América, e ele sempre será muito claro sobre o que considera ser do melhor interesse da nossa nação. Caroline. Reagan. Obrigada, Caroline. Pergunta sobre a Venezuela e depois sobre Minnesota e Tim Walz. Claro. Em relação à Venezuela, o governo espera começar a enviar mais migrantes venezuelanos de volta para casa, ou se eles pretendem se autodeportar caso a situação no país melhore? Até onde eu sei, as políticas do governo Trump e do Departamento de Segurança Interna não mudaram. Todos aqueles que estão ilegalmente no país estão sujeitos à deportação. E eu só gostaria de acrescentar, sabe, como chegamos até aqui. O presidente foi muito claro durante a campanha para o público americano, e essa é uma das muitas razões pelas quais ele foi reeleito de forma retumbante para este cargo, de que ele não só iria combater os cartéis de drogas estrangeiros, mas que também não iria ficar parado assistindo enquanto o regime ilegítimo da Venezuela enviava criminosos ilegais, membros de gangues, estupradores e assassinos para o nosso país, o que aconteceu aos milhares sob a administração e o presidente anteriores. Portanto, nada poderia ser mais América Primeiro do que esta operação da semana passada. Gostaria de lembrar a todos nesta sala que americanos inocentes como Jocelyn Nongaray perderam suas vidas nas mãos de criminosos venezuelanos perigosos enviados para cá pelo regime de Maduro. E esse tem sido o norteador e o princípio orientador do presidente em toda a sua política desde 20 de janeiro. Caroline Tim Walz, em Minnesota. A administração acredita que Tim Walz pode ter desistido da candidatura a governador por estar sob investigação criminal? Não sei se há alguma investigação criminal em andamento. Se houvesse, eu não conseguiria comentar sobre isso daqui de cima. Acho que Tim Walz provavelmente desistiu da corrida porque percebeu que não tem mais o apoio do povo do próprio estado, o que é notável, considerando que ele era o número 2 na chapa democrata há cerca de um ano. Quando se trata de Minnesota, a fraude que vimos, a grande escala de fraude, é realmente impressionante.
É escandaloso. Eu encorajaria todos os jornalistas aqui a irem para Minnesota e cobrirem isso pessoalmente. Quanto ao governo Trump, temos autoridades presentes lá quase todos os dias. A secretária Noem esteve lá ontem. A secretária Bessan irá para lá esta semana para falar sobre a fraude e participar de uma mesa redonda. Uma atualização. Já, o Departamento de Justiça indiciou 98 réus em vários programas de fraude do Medicaid e casos relacionados. 64 foram condenados e 85 dos 98 acusados eram de ascendência somali. O DOJ também emitiu mais de 1.700 intimações, executou mais de 130 mandados de busca e agora adicionou mais advogados ao escritório local para lidar com o volume de casos. O DHS está atuando no local, indo de porta em porta, conduzindo investigações criminais em grande escala e investigações da HSI. Eles também enviaram aproximadamente 2.000 agentes para Minneapolis para auxiliar na aplicação da lei e na fiscalização de imigração. Como eu disse, a secretária Noem esteve presente ontem. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos passou a exigir justificativa e foto para todos os pagamentos de creches no país e pediu que Minnesota fizesse uma auditoria completa dos centros de cuidado infantil. Também congelaram 185 milhões de dólares. E financiamento para Minnesota. O Dr. Oz, que esteve aqui, também notificou o governador Walz de que vão auditar beneficiários do Medicaid e adiar pagamentos de reivindicações por desperdício, fraude e abuso. O Departamento do Trabalho está fazendo uma revisão do Programa de Desemprego de Minnesota. O Departamento de Agricultura exige que Minnesota recertifique beneficiários do SNAP e o HUD iniciou investigações sobre habitação pública. A SBA também suspendeu quase 7.000 empréstimos devido a suspeitas de atividades fraudulentas. Portanto, com tudo isso em mente, podem ter certeza de que este é um esforço conjunto da administração para esclarecer essa questão e garantir que o roubo dos contribuintes em Minnesota e em qualquer estado onde houve fraude está sendo combatido para proteger os cidadãos que cumprem a lei e pagam seus impostos. Phil. Obrigada, Caroline. Só para dar continuidade à questão da Groenlândia, já existem tratados em vigor que garantem aos Estados Unidos o acesso à ilha. Eles podem construir e manter bases militares lá, nós podemos alojar pessoal na ilha, os que controlam pousos, decolagens, ancoradouros, etc. Então eu fico curioso se você poderia explicar para o público americano o que exatamente os Ewar ganhariam ao assumir o controle da Groenlândia, que os Ewakar já não têm acesso neste momento. Mais controle sobre a região do Ártico e garantir que a China, a Rússia e nossos adversários não possam continuar sua agressão nessa região tão importante e estratégica. E haveria muitos outros benefícios também, sobre os quais, repito, o presidente e sua equipe de segurança nacional estão discutindo atualmente. Jeff, vou te dar outra. Aqui você vai. Um tipo amplo. Pergunta de confronto sobre política externa. Você está preocupado com o aumento das tensões com a Rússia por causa das apreensões de petroleiros e como as ações dos ICNLAs na Venezuela impactam o relacionamento contínuo com a China e o relacionamento do presidente com o presidente Xi? Acho que o presidente tem relações muito abertas, honestas e boas, tanto com o presidente Putin da Rússia, quanto com o presidente Xi da China. Ele já conversou com eles inúmeras vezes, como você sabe, desde que assumiu o cargo há cerca de um ano. E eu acredito que esses relacionamentos pessoais vão continuar. Quanto ao presidente e aos Estados Unidos, ele aplicará a política que for melhor para os Estados Unidos. Sobre as apreensões desses navios, isso significa cumprir o embargo contra todos os navios da frota clandestina que transportam petróleo ilegalmente e só o comércio legítimo. Para responder à sua pergunta anterior, Rachel, definido pelos Estados Unidos, será permitido. Essa é a política desta administração e ele não teme implementá-la. Afastem-se. Só vou te perguntar. Me lembro de ter perguntado ao presidente no início do mandato dele se ele estava comprometido com o artigo 5 e a OTAN e disse que sim. A posição dele ou o compromisso com a OTAN mudou? Você viu a declaração dele mais cedo hoje? Ele disse, sempre estaremos lá pela OTAN, mesmo que não estejam por nós. Isso responde à sua pergunta. Sim, para complementar... O que o Jeffrey estava dizendo ali? O presidente vai se comprometer que, se qualquer membro da OTAN for atacado, os Estados Unidos devem agir? Novamente, o presidente abordou isso diretamente ele mesmo esta manhã, depois de ver a cobertura de todos vocês nesta sala na televisão.
E ele deixou isso muito claro. Nós sempre estaremos ao lado da OTAN, mesmo que não tenham agido corretamente com os Estados Unidos. E não agiram, só agora aumentaram seus gastos com defesa por este presidente. Só por este presidente fizeram isso. Vamos pegar perguntas. Michael, pode prosseguir. Obrigado, Caroline. Feliz ano novo. Parabéns. Duas perguntas. Uma sobre saúde, outra sobre o México. Sobre saúde. O presidente disse que quer que os republicanos sejam flexíveis em relação à emenda Hyde para aprovar a legislação de saúde. Qual é a mensagem da Casa Branca para os eleitores pró-vida que dizem que o financiamento federal para o aborto vai contra seus valores? Bem, o presidente não mudou a política da administração. Foi o presidente Trump quem assinou uma ordem executiva protegendo a emenda Hyde. É a administração Trump que tomou várias medidas em diferentes frentes para garantir que o dinheiro dos contribuintes não financie a prática do aborto. O que o presidente estava dizendo ontem é que os republicanos, e francamente os democratas também, precisam mostrar um pouco mais de flexibilidade. Assim podemos realmente conseguir avançar em relação à questão da saúde. Os republicanos têm ideias incríveis. O presidente, como falamos antes, lançou a iniciativa de preços de medicamentos de nação mais favorecida e fez acordos com a indústria farmacêutica. Ele quer que republicanos e democratas, se quiserem, codifiquem essas ordens em lei para que esses acordos permaneçam e os preços continuem caindo, mesmo depois que este presidente e este negociador não estiverem mais aqui. O presidente falou muito sobre contas de poupança de saúde e sobre devolver mais dinheiro ao consumidor de saúde, em vez de às grandes companhias de seguros. E ele também tem sido muito franco e duro com elas. E acho que vocês verão e ouvirão mais dele diretamente sobre esse assunto. Ele quer ver o Congresso agir sobre isso, na saúde. Esse foi o ponto que ele enfatizou ontem. México, Caroline. O presidente Trump diz que os cartéis de drogas comandam o México. Que ação ele precisa ver a presidente Claudia Sheinbaum tomar para provar que ela está no controle do país e dos cartéis? E a Casa Branca acredita que ela pode fazer isso sem intervenção do EUA? Olha, acho que o presidente estava falando de forma muito aberta e franca sobre a realidade no México. Eu quero te perguntar sobre o petroleiro apreendido, Bella. Houve relatos antes disso de que a Rússia havia enviado um submarino para escoltá-lo. Houve algum contato com esse submarino? E então a linha de desconflito da Rússia foi usada... Antes do embarque, foi isso? Novamente, esta era uma embarcação da frota fantasma venezuelana. Isso envolveu o transporte de petróleo autorizado. A embarcação foi considerada apátrida por ter hasteado uma bandeira falsa e foi alvo de uma ordem judicial de apreensão, razão pela qual a tripulação será processada. Mary. Sobre a Colômbia, o presidente falou durante a semana e sugeriu que estaria aberto a uma operação naquele país. Será que o presidente da Colômbia deve esperar a chegada da Força Delta em breve? E se quiser ajudar em mais alguma coisa? Seria muito imprudente da minha parte responder ou opinar sobre essa pergunta. Qual é a sua próxima pergunta? Sobre a Califórnia, você pode compartilhar mais informações sobre a investigação de fraude? O presidente disse que havia uma. Quem está sendo investigado e onde isso começou? Mais uma vez, isso será um esforço conjunto, envolvendo todo o governo. O presidente orientou todas as agências, em todas as áreas, a analisarem os programas de gastos federais, não só em Minnesota, mas também no estado da Califórnia. Identificar fraudes e processar com todo o rigor da lei todos os que as cometeram. Tome mais uma, claro. Obrigada, Caroline. Ontem foi o 5º aniversário do dia 6 de janeiro. Os democratas e a grande mídia continuam propagando a mentira de que foi uma insurreição e que policiais morreram naquele dia. 4 apoiadores de Trump morreram em 6 de janeiro e 2 mulheres foram mortas pela polícia. Todos sabem que Ashley Babbitt foi morta a sangue frio pelo policial do Capitólio Michael Byrd, mas havia outra mulher. O nome dela era Roseanne Boylan, da Geórgia. Ela foi atingida por balas de pimenta, gaseada e espancada com um bastão pela policial de 6 de janeiro, Lila Morris. O governo Biden e a grande mídia mentiram, dizendo que Roseanne Boylan morreu de overdose de drogas no Capitólio. Agora, a família dela está pedindo uma investigação. A administração está ciente das circunstâncias da morte dela e haverá uma investigação, finalmente? Bem, quanto à investigação, vou encaminhá-lo ao FBI ou ao Departamento de Justiça, e lamento ter que fazer isso. Mas sobre todos os fatos que você expôs, a Casa Branca aproveitou ontem para criar um novo site e compartilhar os fatos com o público americano e todos nesta sala. Sabíamos que a mídia iria cobrir bastante o dia 6 de janeiro porque eles acham que o povo americano ainda acredita nas mentiras deles. Eles acham que isso ainda ajuda no caso deles contra este presidente? Obviamente não, caso contrário ele não teria sido reeleito de forma tão expressiva. Em novembro do ano passado. Então eu encorajo todos a darem uma olhada no site. Está muito bem feito. Muito obrigado a todos. Bom estar de volta com vocês. Obrigada.